Quando a pessoa tem esse hábito de esfregar os olhos, ela pode adquirir uma deformidade na córnea, que é aquela membrana anterior dos olhos, né, na câmara anterior dos olhos, levando ao que se chama de ceratocone, né? Olá, tudo bem? Sabe aquela coceira que você não consegue evitar e passa o dedo para cá, passa o dedo para lá? Pois muito bem. Essa coceira aparentemente simples, inofensiva, pode esconder muitos problemas que podem inclusive prejudicar o seu olho. A conversa de hoje é com o imunologista Pércio Roxo. O assunto é coceira, alergia. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Tudo bem. Faz mal coçar os olhos? É gostoso coçar os olhos, né? Mas tem que tomar muito cuidado com o ato de coçar os olhos. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que têm conjuntivite alérgica muito grave, não os quadros leves, mas os quadros muito graves, que coçam demais o olho, que tem um prurido intenso, uma coceira intensa, e tem o hábito de esfregar os olhos, né, bilateral ou unilateral, geralmente a conjuntivite alérgica pega os dois, tá? Quando a pessoa tem esse hábito de esfregar os olhos, ela pode adquirir uma deformidade na córnea, que é aquela membrana anterior dos olhos, né, na câmara anterior dos olhos, levando ao que se chama de ceratocone, né? Então, a córnea, ela é como se ela ficasse torta, ela fosse entortando pelo ato da pessoa coçar com força. E esse ceratocone, ou essa deformidade da córnea, que vai acontecendo no decorrer do tempo, isso não ocorre de uma hora para outra, né? Ocorre mais com a cronicidade, com o tempo que a pessoa vai fazendo isso pode trazer prejuízo para a visão. Então, as pessoas que têm ceratocone muito graves, por exemplo, elas têm uma redução importante da visão, podendo até ter que ser submetida a um transplante de córnea, quando o quadro se torna irreversível. Olha só o perigo da coceira. O perigo da coceira. Então, o que é importante? A pessoa procurar um médico para ver o porquê que ela está coçando, né? Para poder fazer o diagnóstico correto, o tratamento adequado e diminuir esse hábito de esfregar os olhos dessa forma intensa a ponto de deformar a córnea. Mas, professor, quando o senhor fala em hábito, é aquilo que a gente faz que não precisava fazer, mas está coçando. Como é que eu faço para eu não enfiar o dedo ali e ficar de lá para cá? Exatamente, é difícil. Então, por isso que eu disse, a pessoa tem que procurar um médico, né, para fazer o diagnóstico dessa coceira, porque coceira nos olhos pode ser um monte de coisa. Pode ser alergia, pode ser outras doenças oculares, concomitantes com alergia, ou pode ser até outras doenças sem ser alérgicas, né? Então, a pessoa tem que procurar um médico para fazer esse diagnóstico adequado, começar a tratar justamente para que a coceira diminua e tenda até a desaparecer. Agora, qual que é a dica enquanto isso não acontece? Evitar esfregar os olhos com força. Porque quando a pessoa esfrega os olhos com muita força, ele pode ir deformando a córnea. Então, tentar usar lubrificantes oculares, né, ajuda muito a aliviar a coceira. E se for um quadro alérgico, tem aqueles antialérgicos oculares também, colírios de antialérgico, que resolvem muito bem. Bom, o senhor citou uma doença que pode ser provocada por coçar. Agora, eu posso transferir de um olho para o outro olho ao coçar os dois, às vezes até sem necessidade, um outro. O problema que eu tenho nesse olho direito, por exemplo, eu posso transferir para o esquerdo no caso de uma alergia, no caso de uma contaminação? No caso de uma alergia, com certeza não, porque a alergia ocular, ela ocorre geralmente nos dois olhos e ela não é contagiosa, tá? Isso acontece muito, que você falou, de passar de um olho para o outro quando se trata de uma conjuntivite infecciosa. Uma conjuntivite ou bacteriana, né, causada por bactéria, ou viral, que são as mais frequentes, são as virais. Então aí sim, geralmente o acometimento começa por um dos olhos e a pessoa, com o ato de levar a mão aos olhos para tirar a secreção ou para coçar eventualmente, se estiver coçando, e leva a mão no outro olho, ela pode sim contaminar o outro olho. Poeira, pólen e pelo de animais.
Por que provoca coceira? Isso acontece muito nos pacientes alérgicos, né? Então, os pacientes que têm a conjuntivite alérgica, de causa alérgica, quando eles são sensibilizados ao ácaro ou aos ácaros que estão presentes na poeira doméstica, ou ao pelo de gato, pelo de cachorro, pena de passarinho, né? Fungos, ou seja, quando ela é sensibilizada a esses agentes, aí sim ela pode ter coceira nos olhos, como pode ter manifestações em outros locais também. Coceira no nariz, espirro seguido, e aí seria uma rinite alérgica. Se for um asmático, isso pode descer para o brônquio e ocorrer o que a gente chama de broncoespasmo, que é a falta de ar que acontece no asmático, e assim por diante. Mão suja. Estou lá fazendo algum trabalho manual, sujo e bumba, enfio os dedos nos olhos. Traz algum problema? Com certeza, né? Você está levando, a pessoa que faz isso está levando micróbios para os olhos, né? Os olhos, eles são uma mucosa. A parede externa do olho é uma mucosa, né? Uma membraninha. Se você leva uma mão suja, potencialmente contaminada com vírus, bactéria, etc., para o olho, você está levando o bichinho para dentro do olho. E aí potencializa muito o que eu comentei anteriormente, que é a conjuntivite infecciosa, a conjuntivite que causa pus no olho, inchaço na pálpebra, entendeu? Eu queria que o senhor reforçasse a diferença da alergia para a infecção. Eles podem acontecer concomitantes, ou seja, eles podem acontecer juntos, mas existem diferenças básicas. Por exemplo, a infecção. A infecção geralmente é um olho só. Começa por um dos olhos, depois pode comprometer os dois, porque a pessoa leva de um olho para o outro. Tá? A alergia não. A alergia é sempre bilateral, ou seja, pega os dois olhos. Segundo, a infecção tem uma evolução mais aguda, ela começa de repente. Então, de repente, o indivíduo dorme e acorda com o olho remelado, com o olho grudado, com a pálpebra inchada, né, saindo secreção, muitas vezes uma secreção purulenta. Tá? Alergia não. Alergia é um quadro mais crônico, mais insidioso, vai acontecendo com o tempo. Terceira característica, o tipo de secreção. Geralmente na alergia é uma secreção clara, é mais lacrimejamento, é lágrima, né? Fica saindo lágrima. No caso da infecção, geralmente é uma secreção mais espessa, amarelada, até purulenta. E a última característica que pode diferenciar bem, a alergia coça, mas coça muito. E é bom coçar, hein? E é bom mas coçar. Mas faz mal. Ah, é bom, mas faz mal. Né? É bom, mas Quanto mais coça, mais tem vontade de coçar. Né? E a infecção geralmente não coça. Não coça. Ah. Professor, tem aquelas receitas de casa, né? Bota lá um pano com água fria, gelada nos olhos, resolve? Ajuda. Ajuda. Não é que resolve. Ajuda. Ajuda no quê? Ajuda a aliviar a sensação de coceira, no caso da alergia. Ajuda a aliviar a sensação de ardência, se for uma conjuntivite irritativa, por exemplo, ou conjuntivite alérgica, arde muito o olho. Né? Então, colocar compressa com água gelada ajuda muito no alívio do sintoma, mas não resolve o problema. Resolver o problema significa tratar. E para tratar tem que ter o diagnóstico correto. Eu fui pesquisar aqui sobre essas receitas caseiras e vi chá de camomila. Não sei o que o chá de camomila poderia estar nessa relação, mas tem alguma utilidade para quem tem coceira? Não. Não existe assim algum trabalho bem feito, confiável, que mostre que foi eficaz no tratamento. O chá de camomila tem várias outras funções, né, que se fala, como calmante, ansiolítico, né, diminui um pouco aquela pilha que a pessoa tem no dia a dia. Mas para coceira nos olhos, infelizmente, não. Bom, e para quem tem coceira costumeiramente, que dicas o senhor dá para se distanciar um pouco desse mal-estar? Como evitar ter coceira, se é que é possível? Né? É possível. É? É possível. Primeiro, procurar um médico, tá? Um médico oftalmologista ou um médico alergista, para ver se isso aí pode ser uma conjuntivite alérgica. Feito o diagnóstico, é começar o tratamento e fazer o tratamento adequado. Terceiro ponto, e isso é o médico que vai fazer através de exames, tentar identificar quais as causas daquela alergia que estão fazendo o olho coçar. Uma vez identificado, por exemplo, ácaro, fungo,
epitélio de cão, de gato, etc., aí vai com o paciente, vai com a pessoa. Uma vez identificados os fatores, ele tem que fazer a parte dele e evitar o contato com essas substâncias que provocam a coceira e a alergia. Bom, a conversa de hoje foi com o professor Pércio Roxo. Ele falou sobre coceira e os perigos da coceira. Não é simplesmente coçar. Vai dar problema se você insistir e se for bruto com os olhos, né? Ficar enfiando o dedo lá com brutalidade, por algum tempo pode surgir um problema muito maior. E eu vou pedir a você o seguinte: se você tem alguma dúvida relacionada ao que o professor Pércio Roxo fala sobre imunologia, no caso de hoje sobre alergia, coceiras, mande um e-mail para imprensa@hcrp.usp.br, está escrito aí, imprensa@hcrp.usp.br. Mande a sua pergunta, o professor Pércio Roxo vai receber o e-mail e vai responder. E se você quer dicas, oferecer dicas de programa, mande para este e-mail também, que nos próximos programas o professor vai abordar o assunto. Combinado, professor? Combinadíssimo. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.